Se recuperando do golpe que sofreu há alguns anos, o mix de sentimentos de Tatiane voltou com força, assim que ela reconheceu a foto de Amanda Maria Soares, a golpista de 37 anos de idade que foi presa em Santa Catarina por se passar por uma adolescente de 13 anos e enganar toda uma família. Com a professora, tudo teria começado em 2021. Época em que criou um grupo de oração online por conta da cunhada gestante internada com Covid-19. Um dia apareceu uma mulher e disse: eu gostaria de pedir oração pela minha filha. Ela se chama Emily, tem 13 anos e está em fase terminal do câncer. E aí nós rezamos. E no dia seguinte entrou a menina dizendo: oi, eu sou a Emily. Eu estou usando o Facebook da minha mãe. E eu gostaria de pedir que vocês orassem para eu morrer. Porque a minha mãe passa a vida dela cuidando de mim. E não é justo. Eu quero morrer logo. Porque eu estou em fase terminal mesmo dessa doença do câncer. E eu quero que ela possa aproveitar a vida dela. Quando essa menina fala isso, eu mordi a isca da sensibilização que ela jogou. Segundo ela, foram várias as tentativas de encontrar pessoalmente a suposta adolescente com câncer em fase terminal. Enquanto isso, sempre de máscara e touca, a golpista acrescentava cada vez mais elementos à falsa narrativa, que fez com que Tatiane chegasse a tatuar o nome Emily no próprio punho. Como eu não tinha como acessá-la, aí tem uma história toda que quando o pai se mata, a avó é muito rica, exportadora de café em Minas Gerais, a avó transfere ela de Brasília para São Paulo, não me deixam nem ir ao aeroporto para vê-la de longe. Eu quero ter uma forma de homenageá-la e de dizer: você é importante para mim, sim, por mais que eu não consiga aí te batizar, por mais que eu não consiga tocar em você, por mais que eu não consiga te abraçar, você tá morrendo. Eu quero manifestar que eu te amo, que eu me importo com você, que você não tá sozinha, que a tua mãe morreu, que o teu pai veio. Envolvidos na trágica história inventada pela mulher, membros do grupo de oração fizeram transferências bancárias para a golpista, até que desconfiaram da situação e resolveram checar. A crueldade dela chegou a tantas famílias e a tantas pessoas, e é por isso que eu mostro a minha cara, porque na época eu também já queria ter mostrado o meu rosto, eu queria até mostrar os meus filhos, porque eu falei: eu não quero que ela use a minha imagem dos meus filhos para dar golpe em outras pessoas, porque eu tenho no processo imagem das pessoas que ela me mandava, que dizia que eram os avós, que era a mãe, que era a tia, que era a avó. Então ela tá usando imagens de outras pessoas para dar o golpe em mim e no grupo de oração ao qual eu pertenço. Então eu gostaria que essas pessoas soubessem. Então, da mesma forma, mostrando o meu rosto, isso impede que o máximo de pessoas que forem ver essas notícias que estão sendo divulgadas não vão acreditar quando virem o meu rosto. Então é isso que eu tenho feito, né? Dando notoriedade, visibilidade e também ao rosto dela. Assim que descobriram o golpe, Tatiane e as outras vítimas registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Desde 2022, nós já tínhamos enviado à polícia uma série de prints, conversas, mensagens, vídeos, e mesmo assim o caso não foi adiante. Chupeta, iogurte e até mamadeira para dormir. Ela enganou muita gente se passando por criança. A mulher, com mais de 30, dizia ter 13. Mas a vida de golpes chegou ao fim e a máscara caiu. Qual é o seu nome completo? Ou o nome real? No documento está Amanda Maria Souza de Oliveira. Amanda? Maria Souza de Oliveira. E quantos anos você tem? Acabei de falar que está no documento, 35. Amanda Maria Souza Oliveira. Ela fingiu ser criança, foi adotada e enganou uma família por mais de 1 ano. Teve até festinha de aniversário. Eu só queria dizer que a senhora é linda, especial para mim e para Jesus. Que eu amei a senhora está dentro do meu coração e nas minhas orações. Eu vim aqui só para dizer isso.
e dizer que a senhora é linda, que a senhora é uma princesa de Jesus. Eu amei a senhora, achei a senhora muito fofa, igual uma princesa. E eu só passei aqui pra dizer isso, tá bom? Linda, te amo já, viu? Essa senhora já mora no meu coração. Aqui, outra vítima chegou a tatuar o nome da golpista. Ela se passou por Emily, de 12 anos, uma personagem com câncer, que foi estuprada no hospital, perdeu os pais tragicamente e vivia uma vida difícil. O câncer dela se espalhou, rim e pulmão. Eu não posso me arrepender de ter sido boa. Eu não posso me arrepender de ter ajudado. Eu não posso me arrepender de querer estender a mão. Mas ela não enganou só famílias vulneráveis. Ela enganou a polícia. Ela enganou a justiça. Ela enganou a prefeitura e o conselho tutelar. Enganou todo mundo. Exatamente. Ela pediu ajuda numa igreja aqui da região, né? A comunidade dessa igreja, o pastor se comoveu, conseguiram acolher no primeiro momento essa estelionatária. Uma família agindo de boa fé acabou acolhendo ela, colocando para dentro de casa, e ela conviveu 14 meses de forma dissimulada, fingindo ser uma criança, uma adolescente, no âmbito familiar. Com exclusividade, nós tivemos acesso a mais um processo de Amanda. Na época, ela chegou a fazer um boletim de ocorrência com o nome falso de Caroline. Também conseguiu uma vaga em uma casa de acolhimento infantil e chegou a ter uma tutora nomeada para cuidar dela. A princípio, ela tinha feito o que foi repassado à guarnição, é que ela teria feito um boletim de ocorrência com um nome falso para poder dar entrada em um desses estabelecimentos municipais aí mantido pela prefeitura. Ela chegou no nosso serviço, apresentou um boletim de ocorrência com o nome de Caroline. Então ela começou a acessar primeiro o serviço como pernoite, depois ela pegou uma vaga de acolhimento. Ela colocou para a enfermeira que ela tinha 13 anos. Né? E a enfermeira me reportou e eu acionei o conselho tutelar, onde foi feito o abrigamento na outra instituição. E, assim como fez por onde passou, a tática para ganhar confiança e compaixão era se fazer de vítima. Enquanto estava na casa de acolhimento, a falsa criança comoveu com uma história de vida melhor que roteiro de filme. Conselho Tutelar de Florianópolis aponta grave situação envolvendo a adolescente K, vinda do Espírito Santo, onde teria vivenciado situações de tortura e exploração. Conforme relato que nos foi enviado, a adolescente fugiu do cárcere em meados de abril. Ela justificava a fisionomia de ser uma pessoa com mais idade, mais velha, ela justificava por uma história, tudo leva a crer que é invenção, de que ela teria sido obrigada a se prostituir quando era criança em uma casa de prostituição, onde seria obrigada a tomar hormônios, além de outras doenças que ela teria adquirido. A história foi tão convincente que o Ministério Público de Santa Catarina chegou a pedir proteção para a suspeita. Trata-se de procedimento judicial para a aplicação de medida de proteção de acolhimento institucional em favor de Caroline da Silva Bastos, atualmente acolhida na instituição AMA 4. Mas a casa caiu. A farsa foi descoberta e a mulher foi levada à delegacia. Você vai ver agora, com exclusividade, o que ela disse à polícia. Você já foi processada por algum crime? Pela polícia estelionato. Eu fiz o BO com o nome de Caroline, com o nome que estava na outra certidão que eu falei. Isso sem apresentar documento nenhum? Sim. Certo, e lá você falou que tinha 18 anos. Eu dei a data que estava no outro documento. E cadê esse outro documento? Eu perdi e eu dei o nome, não foi achado. Amanda é investigada pelos mesmos crimes em 6 estados brasileiros. Agora, a defesa tenta provar que ela aplicou os golpes porque tem algum tipo de insanidade mental. Para isso, vai usar essas fotos. Agulhas introduzidas no corpo da suspeita, automutilação. Em Santa Catarina, ela já foi denunciada e já sabe como vai se defender, seja por condição de saúde ou estratégia dos advogados. A senhora mencionou que
que faz tratamento no CAPS de Fortaleza, é isso? Não, eu comecei a fazer um tratamento lá na adolescência, porque eu saí de Fortaleza já faz um tempinho. Na minha adolescência, muito cedo, eu comecei a fazer acompanhamento, já fui internada. Tá, pode dizer? Eu acredito que ainda tem alguma fichinha lá que comprove no CAPS da cidade de Horizonte, no Ceará. E também fiz acompanhamento no Hospital de Saúde Mental de Messejana, que fica na cidade de Fortaleza, capital. Entende esta defesa ser necessária a abertura de incidente de sanidade? A defesa entende que é necessário tal medida até para se avaliar a questão mental dela, se há capacidade de responder ou não, pelos atos inicialmente até pelos atos da vida civil dela, bem como também para sua própria segurança. Achei a senhora muito fofa, igual uma princesa. Você percebe que ela já tentando manipular a própria polícia e a justiça, né? Já tá tentando, já tá passando aquela imagem de uma pessoa que não tá bem na cabeça, tem algum tipo de transtorno, porque quer relaxar a prisão. Mas sabe o que me assusta? Você imaginar o seguinte, essa mulher, ela arrumou um disfarce, que era pra ser, ela dizia pra todo mundo que ela era uma criança. Mas quantas outras pessoas que têm essa personalidade manipuladora, que arrumam disfarces e fazem de conta que são bons candidatos pro casamento, ou uma boa candidata para se casar, que fazem de conta que são bons funcionários e de repente conseguem promoções, que fazem de conta que são grandes amigos e conseguem a confiança das pessoas. Não é, Diógenes? Quantas pessoas manipuladoras soltas por aí que de repente estão aqui, ó, só no teu ouvido, esperando a hora H para dar o bote, hein? Olha, Passaia, tem demais, né? A gente que trabalha com, né, esses comentários policiais aqui das ocorrências, a gente tem isso muito claro, né? Por isso que a dica de segurança que eu falo sempre, né? Não é a pessoa que é suspeita, mas a atitude que é suspeita, é uma dica que eu falo com muita frequência. E a outra, né? Da gente sempre ter um pouquinho de desconfiança, sabe, Passaia? Não acreditar em tudo que você recebe, tudo aquilo que é as impressões que os teus sentidos captam, coloca ali no cérebro primeiro, antes de passar pelo coração, para fazer um filtro, né, Passaia? Eu desconfio muito da pessoa que ela muda o tom de voz para conversar com você. Do nada ela quer alguma coisa, o tomzinho de voz dela, sabe? Eu tenho uma desconfiança. Eu olho assim, parece que isso aí é falcatrua. Você não pensa assim também? Eu penso sim, Passaia. É uma nuance importante, né? A pessoa que faz essa, né, aquela coisinha, motivo de desconfiar mesmo. Tá, né? Querendo fazer de conta que é sonsinho, não sei não, viu? Eu fico com o pé atrás. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, obviamente é Deus que nos protege, mas você tem que ter sagacidade. O que é a sagacidade? É você olhar e perceber onde está o perigo, onde está o problema, e você ser mais esperto, porque vou te contar. Na polícia chama tirocínio, né, Pastor? Tirocínio, né? Sagacidade é um sinônimo de tirocínio, né? Boa. E viu, Jorge, uma coisa que eu percebi com o tempo, me corrija se eu estiver errado, eu tenho 50 anos, então o tempo vai deixando a gente calejado, né? Uma coisa que eu percebi é o seguinte, as pessoas que mais dão problemas são aquelas que menos têm coragem de encarar a verdade, as pessoas que se chateiam com qualquer pergunta. Então se você está convivendo com alguém, pode ser no trabalho, pode ser amizade, pode ser qualquer coisa. Uma pessoa que ela não consegue ser confrontada, às vezes com perguntas simples. Mas foi você que fez isso aqui mesmo? Mas por que você fez isso, hein? Como é que é isso? Não, você me disse tal coisa, me esclarece melhor que eu tô com dúvida, você me falou tal coisa, eu não tô entendendo. A pessoa que se sente ofendida, pega um filtro. Você convive com alguém que você tem medo de fazer pergunta para essa pessoa, desconfia. Mas desconfia mesmo. Se eu tiver com dúvida aqui de qualquer coisa pro Jorge, aplicou o golpe aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, encontramos vítimas também em Curitiba. Por lá ela disse que tinha 13 anos, olha quanto que ela é esperta. Ela criou vários perfis. Criou um perfil para fazer de conta que tinha uma mãe, perfil falso de um suposto pai, perfil falso de uma suposta avó. Aí ela disse que tinha câncer, mas estava assim no estágio terminal, que ela estava para morrer, e as pessoas começaram a ficar sensíveis, né? Começaram a ajudar, a fazer doação. Tem até uma pessoa, olha só o quanto ela conseguiu envolver, né, as pessoas. Teve uma que ela tatuou o nome da golpista, em homenagem, porque ela descobriu que essa criança estava já com câncer, estava para morrer, estágio terminal. Olha que loucura, gente.
ela realmente tem esse poder de convencimento, né? De arrancar dinheiro dos outros e de fazer de conta que ela de fato é uma menina, uma criança. Uma menina de 13 anos, um câncer terminal, um estupro no hospital, a mãe morta em um acidente e o pai que tirou a própria vida. Tudo mentira, tudo uma invenção. Uma vida marcada por tragédias e traumas. Aí eu vou pedir pra minha avó e pro meu avô ver direitinho aqui quanto que tem. Eu vou pedir pra minha avó devolver o dinheiro. Ver se eles podem me dar dinheiro pra devolver. Mas nada disso era verdade. A menina doente, órfã e abusada era uma personagem. É mais uma versão criada pela pequena grande golpista. Uma mulher de 37 anos que, segundo a polícia, fingia ser criança para comover, enganar e pedir dinheiro. Amanda Maria agiu em pelo menos 6 estados do Brasil. E depois que a farsa foi desmascarada, novas vítimas começaram a aparecer. Em Curitiba, ela enganou um grupo de pessoas por mais de 6 meses. E o roteiro usado por ela impressiona pela crueldade. Com essas fotos, ela conseguiu convencer que enfrentava um câncer e envolver emocionalmente quem participava das correntes de oração. Nós não chegamos a conhecê-la pessoalmente, eu nunca a vi. Nos reunindo todas as noites, em uma dessas noites, apareceu uma mulher e pediu para rezar pela filha dela, de 13 anos, que estava doente de câncer. No dia seguinte, entrou então a criança dizendo: "Oi, hoje sou eu", no Facebook da minha mãe, o meu nome é Emily. Comovida com a história, uma das vítimas de Amanda chegou a tatuar o nome de Emily no próprio corpo. A personagem a chamava de mãe. Eu cobri a tatuagem depois, até recebi de presente essa cobertura. Várias pessoas se sensibilizaram e ofertaram, porque queriam, de uma forma ou de outra, me indenizar pela dor sofrida, né? E Amanda não criou só Emily. Ela inventou uma família inteira. Adriana, a mãe, Ricardo, o pai, e Solange, a avó. Todos eram a mesma pessoa e com o mesmo objetivo: comover e enganar. Mas a desconfiança chegou 6 meses depois, quando a golpista passou a pedir dinheiro para o tratamento contra o falso câncer. A justificativa, o desamparo pela morte da mãe vítima de um acidente e o pai, suicídio, depois que ele foi preso por enviar pornografia a ela. As transferências começaram, mas toda vez que alguém queria visitar a falsa criança, com a falsa doença, uma nova desculpa aparecia. A farsa começou a cair em novembro, quando as vítimas decidiram ligar para o hospital onde Emily dizia estar internada. A resposta foi o choque. Não havia nenhuma paciente com esse nome em tratamento contra a leucemia. A menina, por quem elas rezaram, ajudaram e se emocionaram, simplesmente não existia. Ela participava online, ao vivo, rezando com a gente, com máscara de oxigênio e com touca. Segundo a polícia, Amanda Maria Souza de Oliveira confessou que aplicava o mesmo golpe há mais de 15 anos. Em Santa Catarina, ela foi presa por viver 14 meses como se fosse filha adotiva de uma família. O inquérito foi concluído e Amanda foi indiciada por estelionato e falsa identidade. No Paraná, uma investigação chegou a ser iniciada, mas, de acordo com a advogada, não foi concluída. Absolutamente nenhuma diligência havia sido feita no sentido de descobrir a identidade dessa golpista. É impressionante. Primeiro que foi uma reportagem muito bem feita pela Bruna Frenner, uma reportagem que foi lá e buscou outros detalhes e tal, mas é impressionante que são pessoas esclarecidas. Você viu, a mulher que tatuou o nome aqui, né, é uma pessoa esclarecida, estudada. Mas não é que ela é burra, muito pelo contrário. Ela foi enganada por uma pessoa que é muito inteligente e usa isso para enganar. Olha o poder de convencimento, de envolvimento desse tramunhão aqui. E aí, Jorge? É uma das histórias mais incríveis que eu vi aqui no Balanço Geral. É impressionante como essa moça
essa criminosa, né, Passaia, conseguiu enganar tanta gente em diversas localidades e gente instruída. Realmente é um caso, assim, daqueles pra gente não esquecer, viu? Eu tava conversando com a Renata, né? A Renata tava dizendo, eu acho que isso aqui vai virar documentário ainda, vai virar filme, Passaia, né? porque tem tudo pra ser um documentário. Haja vista aí a elaboração desse golpe, né? A artimanha que ela utilizou, as diversas histórias que ela criou nas diversas localidades do país, né? Não foi só numa região, né, Passaia? E existe uma lei muito bacana aqui no Brasil que agora obriga que esses aplicativos de filmes, séries, etc., que eles investam parte do dinheiro com produções aqui no país. Eu acho que isso é bacana. Você já viu que estão tendo muitos filmes, muitos documentários aqui no Brasil. Então eu acho que esse aqui é um assunto que, de repente, pode ser inspirado, com certeza.